Olá, amigos espectadores, o nosso tema de hoje é revelando o mistério dos profetas de nossos dias atuais. Vamos lá? O verdadeiro profeta de Cristo, as suas mensagens são sempre impregnadas de temor. São de frases curtas e objetivas, porque ele se preocupa de entregar à pessoa ou aos ouvintes somente aquilo que o Espírito Santo lhe falou ao sentimento. A evidência disso está em Atos dos Apóstolos 21, versículo 11, quando o profeta Ágabo, tomando o cinto de Paulo, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, abre aspas, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios, fecha aspas. Somente estas palavras. Quando a profecia vem do Espírito Santo, a palavra se cumpre à risca. Foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo ao chegar em Jerusalém. Atos 21, 33 e 22, versículo 29. E o que ocorre com a palavra do profeta, que se cumpre apenas uma parte de sua profecia e o restante nunca se cumpre? E do profeta que a profecia dele se cumpre para uns e para outros não. Primeiro, o erro não está no Espírito de Deus, porque Deus não erra, não se engana e nem mente. O segredo está no profeta, quando ele tem a síndrome do confeiteiro. Eu explico para que você entenda. O confeiteiro recebe o bolo pronto para o alimento, porém ele entende que para ficar excelente, o bolo precisa levar uma cobertura de outros ingredientes com várias tonalidades de cores. Isso o deixará mais aceitável. É exatamente assim que acontece com a profecia daquele profeta que se cumpre apenas uma parte da profecia dele. Deus lhe inspira uma profecia de poucas palavras, como citamos a profecia de Ágabo, mas ele percebe que a mensagem é pequena, então ele introduz as suas próprias palavras na profecia, desvirtuando-a em parte. O resultado é que a mensagem que veio de Deus se cumpre, e a mensagem que veio do homem nunca se cumpre. E segundo, o profeta que a profecia dele se cumpre para uns e para outros não. Esse é o tipo de profeta que profetiza por presunção. Geralmente ele tem o dom de profecia, tem experiência com Deus, mas em certos momentos lhe falta entendimento e profecia dos lábios dele já se tornou um hábito. Isso faz com que ele profetize não porque tenha recebido uma inspiração divina, mas porque presume em seu entendimento que Deus lhe honrará com o cumprimento daquela profecia, devido a algumas vezes isso ter acontecido. E por não entender o propósito de Deus, ele presume erradamente que a palavra profética se cumprirá, o que não acontece e se torna semelhante à palavra do profeta Natã para o rei Davi, segundo Samuel 7, versículo 3 e 4. Eis a razão porque o apóstolo Pedro diz que devemos servir uns aos outros conforme o dom que recebemos, como bons despenseiros da graça de Deus. E em nosso falar, as nossas palavras sejam de acordo com a palavra de Deus, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Cristo Jesus. 1 Pedro 4, versículos 10 e 11. Se o profeta proceder de acordo com a palavra de Deus, dificilmente ele entrará em contradição. Conclusão. Todo servo de Deus que entende ser um despenseiro do dom de profecia, é indispensável que, ao exercer o dom, ele tenha o temor de Deus, seja ético e esteja bem familiarizado com as Escrituras Sagradas, porque Deus fala em Ezequiel 13, versículo 3, ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto.